Salve, salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. E como vocês puderam ver no título, hoje é um tutorial do AU sem mão, esse movimento muito bacana e que normalmente é o primeiro salto que a galera aprende a fazer na capoeira, justamente por ser um salto relativamente simples. Mas antes da gente partir para o tutorial, lhe convido a se inscrever no canal caso você ainda não seja um inscrito. Peço aquele like que ajuda a gente demais e também que você interaja com o nosso conteúdo por meio de um comentário. E agora sim, sem mais delongas, bora para esse vídeo. Para você aprender o AU sem mão, você precisa ter um AU, uma estrelinha forte, uma estrelinha rápida, tá? Esse é o movimento pré-requisito básico. Então, indo direto ao ponto, o primeiro passo para a gente aprender o AU sem mão é um exercício muito simples. Esse exercício ele é conhecido como avião, principalmente na ginástica, que consiste basicamente em você fazer isso aqui, ó. Você vai fazer para um lado e você vai fazer para o outro, certo? O AU sem mão ele começa com isso aqui, ok? Mas para ficar melhor e para facilitar ainda mais o aprendizado, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai ficar nessa posição e você vai testar a impulsão da sua perna, com ambas as pernas. Você vai fazer para um lado e vai fazer para o outro. Então você fica na posição do avião e você vai fazer isso, ó, testando a impulsão da perna. Faz por outro lado, foi lá, ó. Para você descobrir qual é a perna que você tem mais força para chutar, lembrando que essa perna aqui de baixo é a perna de impulsão para fazer o movimento. Vou fazer para vocês, ó. Então você precisa ter muita força na perna para chutar e conseguir passar e fazer o salto de maneira eficiente. Vamos recapitular? Você vai ficar nessa posição, ó, e você vai fazer isso. Vai chutar para cima, voltar, vai para o outro lado, ó, chutou, repete isso o máximo de vezes possíveis para você ver a questão da perna de impulsão e descobrir qual é o lado que você tem mais força, se é para a direita ou para a esquerda. Porém, treine para ambos os lados, isso é importante, tá? Uma coisa que você precisa entender sobre o movimento é que o AU sem mão ele é um movimento de pêndulo. A sua cabeça ela vai descer e a sua perna vai subir. Então é importante que você entenda que a sua cabeça ela precisa vir para baixo e a perna vai subir. Você vai chutar com o calcanhar e as pernas vão subir e a cabeça vai descer. Com o tempo a gente vai desenvolvendo isso à medida que você vai ganhando confiança e perdendo medo. A gente vai para o nosso segundo passo, que é aprender basicamente a saída do movimento e também a direção do movimento. É muito simples, você vai ficar na posição de ginga, você vai entrar na paralela e aqui você vai fazer algo muito simples. Parece besteira, mas o AU sem mão ele começa daqui, pessoal. Isso aqui é 30% do movimento. Ó, posição de ginga, você vai imaginar uma linha reta aqui. Você vai entrar e você vai fazer isso, ó. Você vai girar o corpo e vai, ó, trocar de pernas. Pro outro lado, posição de ginga, paralela. Imagina uma linha reta. Vou trocar de pernas, ó. Vou entrar e vou passar. Isso aqui parece besteira, mas é o início do movimento. A gente começa com ele baixinho mesmo e à medida que vai ganhando confiança, você vai subindo. Treine isso aqui para ambos os lados, isso aqui é muito importante, porque é simplesmente a saída do movimento e a direção do movimento, ó, linha reta. Uma vez dominando esse passo, você vai conseguir os outros passos tranquilamente. E para o nosso terceiro passo, a gente vai precisar de algo como esse corrimão aqui, por exemplo, ou se você tiver uma parede um pouquinho mais baixa, aqui da altura da cintura, vai servir também uma muretazinha mais baixa. O que a gente vai fazer? A gente vai agora tentar ganhar um pouco mais de altura e, consequentemente, ganhar mais confiança para fazer esse movimento. Você vai sair dessa posição, lembra do passo 2, que a gente entra aqui na paralela e joga as pernas, sentido linha reta. A gente vai utilizar o corrimão como apoio para conseguir um pouco de impulsão e subir um pouco mais as pernas. Então você está aqui, ó, você vai girar o corpo, vai apoiar no corrimão e vai chutar, ó. Vou fazer para o outro lado, apoiei, levantei a perna, troquei de perna. Esse exercício ele é muito bom para você entender a dinâmica do chute, que precisa ser alto e precisa ser forte, e também para você ganhar a confiança do salto, tá? Muita gente tem medo de saltar porque acredita que vai cair. E esse passo aqui ele vai te ajudar nisso. Ganhar força na perna de punção, a perna de baixo, e também ganhar confiança. Vamos de novo.
Vou sair dessa posição, ó. Vou encaixar o movimento, lembra do avião, ó. Vou encaixar o movimento e vou chutar. Faz para ambos os lados, pessoal, importante. Pro outro lado, ó, encaixei o avião, chutei. Simples. Agora você pode fazer uma pequena variação, que é tirar as mãos no meio do movimento. Isso vai te dar uma noção de como é fazer sem o auxílio aqui das barras. Então, ó, eu vou encaixar o movimento. Antes da minha perna chegar lá, eu vou tirar as mãos do corrimão. Então, ó, joguei. Só para você ganhar confiança. Pro outro lado, ó. Esse exercício vai te ajudar, como eu já disse, a ganhar força na perna de impulsão e ganhar confiança para fazer o salto também. Treina para ambos os lados e treina o máximo de vezes que você conseguir esse passo, porque isso aqui já é 70% do AU sem mão. No nosso quarto passo, a gente vai fazer uma variação do que a gente fez com a barra, só que agora fazendo a estrelinha, fazendo o AU. O que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer o AU jogando com um pouco mais de velocidade e no meio a gente vai tirar as mãos. Então fica mais ou menos assim, ó. Eu vou fazer o movimento e no meio eu vou tirar as mãos, ó. Vou empurrar as mãos para que eu finalize só com o chute das pernas. Vou fazer para o outro lado, ó. Empurra e tenta tirar as mãos no meio do movimento, ok? Isso aqui é 80% do AU sem mão, então treina bastante, treina com vontade, porque você precisa disso para fazer o movimento completo, ó. Beleza? Esse foi o nosso quarto passo. E a gente vai para o nosso quinto e último passo, que é fazer o AU sem mão agora, sem auxílio das barras e sem o quarto passo, que é tocando as mãos no chão. A gente vai tentar fazer o movimento sem as mãos, de fato, e eu sugiro que você comece fazendo da altura da cintura. E aí você vai graduando à medida que você vai ganhando confiança, ok? Então ficaria mais ou menos assim, ó. Posição de base, paralela. Eu vou chutar da altura do quadril, ó. Já é uma altura interessante. Faz para o outro lado. Base, paralela. Já está saindo mais alto. E aí você vai tentando crescer, aumentar as pernas à medida que você vai ganhando confiança. Lembra, esse chute aqui ele precisa ser forte. A sua cabeça ela precisa descer para o calcanhar subir e realizar o movimento. Então, ó, entra com força, entrou, ó. Chuta. Algumas dicas para você ganhar mais velocidade e mais força no AU sem mão. Você pode fazer ele com movimento de giro, por exemplo, armado. Você vem com armado, ó. Armada. Entrou. Isso aqui vai te dar mais força e mais velocidade para realizar o movimento. E a gente chegou ao fim de mais um vídeo. Muito obrigado você que ficou até aqui. Compartilhe essa dica com um amigo que quer aprender o movimento ou está com dificuldades em aprender o AU sem mão. E a gente se vê, obviamente, num próximo vídeo. E se você ainda não se jogou, se joga!